Hello, hello! Vamos lá para a nossa unidade 2 da nossa disciplina de nutrição hospitalar. Hoje sem o iPad, porque eu não sei o que que deu aqui, não está funcionando, então vou assim, porque já estamos atrasados, prova semana que vem, e vamos lá. Unidade 2 então, fala sobre triagem e avaliação nutricional. Acho que vocês estão vendo pequenininho, deixa eu ver se eu consigo. Gente, acho que é isso que a gente tem hoje, tá? Tá tudo meio assim. Opa, agora. Peraí, agora vamos voltar lá. Falhas técnicas, mas já vamos arrumar isso. Pronto. O atendimento nutricional tem como prioridade detectar precocemente a nutrição e, assim, minimizar os danos desse agravamento na condição do paciente. Todo o atendimento inicia com a triagem nutricional, um método simples que irá determinar o risco nutricional e a sequência de atendimento. Após a avaliação nutricional, aliará aspectos objetivos e subjetivos e as condutas dos demais profissionais para chegar ao diagnóstico nutricional e determinar a conduta e prescrição dietética. Então, aqui a gente tem que, para chegar na conduta e prescrição dietética, a gente vai precisar da nossa avaliação nutricional, tanto objetiva como subjetiva, e as condutas dos demais profissionais. Então, para que a gente tenha uma conduta de prescrição dietética, conduta e prescrição dietética, nós vamos precisar da avaliação nutricional, tanto objetiva como subjetiva, e da conduta dos demais profissionais. O nutricionista é responsável por promover o cuidado do paciente desde a sua admissão até sua alta hospitalar. Acompanhamento nutricional durante toda a internação, inclusive se esse paciente ele tem baixo risco ou se esse paciente ele não tem problema, mas durante a internação dele ele pode evoluir para uma desnutrição devido a alguma doença, alguma coisa que aconteceu durante o período de internação. Então, registro das condutas através da evolução nutricional. A triagem tem como papel fundamental sinalizar precocemente quais os pacientes necessitariam ou se beneficiariam de uma terapia nutricional. Conforme a recomendação, a sua aplicação deverá ser nas primeiras 24 horas de admissão do paciente, para garantir a intervenção precoce e melhora do quadro nutricional do paciente internado. Então, a triagem tem que ser em até 24 horas. Protocolos de triagem. Nós temos então a mini avaliação nutricional, que foi criada para avaliação específica de pacientes idosos hospitalizados, a partir do preenchimento das questões que podem ser realizadas pelo próprio paciente ou cuidador. Conseguirá determinar pacientes em um estado nutricional adequado, em risco para desnutrição ou desnutrido. Nós temos o NRS 2002, que é a abreviação para Nutritional Risk Screening. É uma escala bem difundida em meio hospitalar, po- pode ser utilizada para os demais diversos públicos, inclusive idosos em risco nutricional. Então, nós temos a mini avaliação nutricional, o MAN, que é especificamente para pacientes idosos. Nós temos o NRS 2002, que é para os mais diversos de público, inclusive os idosos. E o maior objetivo dessa escala é conseguir detectar desnutrição e, igualmente importante, o risco de poder desenvolver algum quadro de desnutrição durante a internação hospitalar. Ela é composta de poucas perguntas e, portanto, é fácil e rápido de ser aplicada, otimizando o tempo de triagem para a equipe. Ela é subdividida em três partes: triagem nutricional, avaliação de peso, ingestão dietética e quadro clínico. Estado nutricional, determinação da deteriorização do estado nutricional dos últimos meses ou semanas, avaliação da aceitação dietética, tanto para ingestão quanto para análise de adequação da ingestão pelas necessidades energéticas, e gravidade da doença, grau de risco pelas doenças ou intervenção realizada no paciente, manutenção ou aumento da demanda metabólica ou grau de estresse. E nós temos também a avaliação subjetiva global.
A avaliação subjetiva global inicialmente tem o objetivo de avaliar o risco nutricional, considerando que o mesmo pode ser preditivo não apenas em um diagnóstico nutricional, mas do prognóstico do paciente. Para um profissional treinado, é uma avaliação simples e prática, com boa previsibilidade de desnutrição e boa aplicabilidade para pacientes com cirurgia do trato gastrointestinal, hepato- hepatopatias, doenças renais e apresenta as seguintes características. Então, a gente tem o MAN, que é para pacientes exclusivos para pacientes idosos, o NRS, é isso? NRS 2002, que é para todos os diversos públicos, inclusive para idosos, e a gente tem a avaliação subjetiva global que traz aí não apenas um diagnóstico nutricional, mas do prognóstico do paciente. E tem rápida, se for por um profissional treinado, ela tem uma boa previsibilidade da desnutrição, que a gente precisa saber, e a boa aplicabilidade para pacientes do cirúrgico do trato gastrointestinal, hepatopatias, doenças renais e doenças renais. Então, ela vai precisar do histórico, alteração de peso, alteração de gestão alimentar, risco gastrointestinais, capacidade funcional, doenças e demandas metabólicas. Exames físico, avaliação subjetiva de perda de massa e perda de reserva subcutânea, edema. Outra forma mais extensa da avaliação subjetiva foi desenvolvida especificamente para pacientes oncológicos. Então, a gente vai ter um específico para pacientes oncológicos. É a chamada avaliação subjetiva global, produzida pelo paciente, a ASGP-PPP. Avaliação subjetiva global, ASG, produzida pelo paciente, PPP. Esta avaliação é dividida em duas partes. Uma a ser preenchida pelo paciente e uma pelo profissional, conseguindo determinar em escala numérica o grau de risco de desnutrição do paciente. Como todos os questionários, eles apresentam algumas limitações, mas são de fácil aplicabilidade. Avaliação nutricional. Avaliar se a criança parece ter déficit nutricional através da perda de reservas. Gente, aqui faltou a avaliação da criança. Vou seguir aqui, depois a gente volta para essa parte aqui, porque faltou a parte da criança, não sei o que aconteceu. Então, a gente tem que atuar de forma sistemática, atendimento mais criterioso em pacientes em risco ou desnutrição, sem deixar de acompanhar os demais pacientes, que é o caso que pode evoluir para uma desnutrição, né? Então, 70% apresentaram risco ou desnutrição, porém, apenas 30% receberam condutas nutricional. A categorização em níveis possibilita ao nutricionista estabelecer condutas dietoterápicas uniformes e, além de ser instrumento de trabalho sistematizado, é segura e de fácil compreensão. Para a equipe multidisciplinar, a facilidade de obtenção de dados nutricionais do paciente e o conhecimento da atuação da nutricionista. Então, nós temos três níveis de assistência depois que a gente tem todo o cenário daquele paciente. Primário, quando ele não tem risco nutricional, que o paciente não necessita de uma dietoterapia. Então, internação de situados que não exigem cuidado nutricional imediato, gripe, realização de exames, parto. A gente tem o secundário, que é o intermediário, né? Não exigem cuidados nutricional imediato, mas já haja risco nutricional prévio. Pacientes sem risco nutricional, mas que necessitam de dietoterapia. Exemplo, diabetes, doença celíaca, hipertensão. Difícil é encontrar alguém que não se encontra nesses quadros, né? E o terciário, que é o mais elevado grau de assistência, que é o paciente cuja doença necessita de cuidados nutricionais especializados e pacientes em risco nutricional. Em até 24 horas, nós temos que realizar a triagem nutricional. Mais o histórico clínico, nós vamos ter o nível. Então, para que eu conheça o nível do meu paciente, se ele vai ser primário, secundário ou terciário,
Em até 24 horas precisa ser realizada uma triagem nutricional. Eu vou realizar todo o aspecto objetivo, né? Subjetivo, quanto o histórico clínico e tudo mais. Então, depois eu terei qual nível ele vai se encontrar. A avaliação clínica do estado nutricional envolve a coleta e a interpretação de sintomas e sinais físicos que têm impacto na alimentação e ou que estejam associados a deficiências, excessos nutricionais e outros processos de doenças sistemáticas. A avaliação clínica pode ser eficiente e efetiva para identificar o estado nutricional de indivíduos sem depender inteiramente de métodos objetivos. A avaliação objetiva, como o nome já diz, é o nome de técnicas de medidas antropométricas e cálculos de composição corporal que resultarão em dados numéricos e características de ordem estatísticas que determinarão o estado nutricional do paciente. A antropometria é um dos métodos mais utilizados por ser não invasiva, prática, rápida e de baixo custo, sendo o peso e a altura são as medidas mais utilizadas. Então, aqui ele fala, né, da avaliação subjetiva e logo depois a gente vai falar sobre a avaliação objetiva. Voltamos à tabelinha do IMC. E aqui nós temos o IMC para adultos, que é a nossa tabelinha já conhecida. Menor que 18,5 a gente tem baixo peso. Maior ou igual que 18,5 e menor que 25 a gente tem pessoas eutróficas. Na maior ou igual que 25 e menor que 30 a gente tem sobrepeso. E maior ou igual que 30 a gente tem obesidade. Já para o idoso, a coisa muda. A gente tem menor ou igual que 22, a gente tem baixo peso. Maior 22 e menor que 27, a gente tem eutrófica. E maior ou igual que 27, a gente tem um sobrepeso. Isso para idosos. Ah, só para lembrar aqui, vou deixar aqui que o IMC, só lembrando, o IMC é o que? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Opa, ao quadrado. Lembrando que a altura ao quadrado é pegar a altura e multiplicar por ela mesmo, não é a altura vezes 2. Então, se eu tenho 1,72 m, eu vou fazer 1,72 vezes 1,72 e eu vou dividir isso aqui, eu vou dividir pelo meu peso. E aí eu vou ter o meu IMC. Além de altura e peso, em nível hospitalar, as mais utilizadas são circunferência, desculpa. Em nível hospitalar, as mais utilizadas são circunferência do braço, da panturrilha, cintura, quadril, abdômen. Dobras cutâneas, tríceps, bíceps, subescapular, supralíaca, panturrilha, coxa. Eu vou apagar isso aqui que tá me incomodando. E o adutor do polegar. Então, a gente tem cabeça e pescoço, características dos cabelos. Aqui a gente vai além das medidas antropométricas, a gente vai observar o paciente, né? A cabeça, o pescoço, a pele, as unhas, a massa magra, sinais gerais, o estado de consciência, a capacidade funcional, a dificuldade respiratória, o uso do sistema de ventilação, dificuldade de deglutição, disfagia, capacidade gastrointestinal, náuseas e afins, capacidade urinária. A evolução da história nutricional é subjetiva e feita por meio de uma conversa com o paciente, familiares ou cuidadores. O objetivo é entender os hábitos alimentares e a rotina para adaptar o plano alimentar e ao ambiente hospitalar, ou indicar mudanças necessárias. Então, a avaliação histórico-nutricional, ela vai servir, ela tem como objetivo entender os hábitos alimentares e a rotina para adaptar o plano alimentar. Claro que a gente sabe que na prática isso não vai existir muito, né? Eu não gosto de cebola, eles vão fazer comida sem cebola para mim, mas eles têm, é possível adequar algumas coisas, né? Inclui a análise de idade social, com data de nascimento, ocupação, acesso à saúde e alimentação, aspectos psicológicos, emocionais e culturais que influenciam a alimentação. Sem considerar esses fatores, é difícil elaborar um plano alimentar eficaz e individualizado.
A gente sabe que a nutrição, ela vai baseada em individualização. Além dos aspectos subjetivos, devemos avaliar a qualidade da dieta do paciente. A forma mais conhecida são os questionários de frequência alimentar e o recordatório alimentar de 24 horas. Nossos velhos conhecidos, né? Qual dos métodos será escolhido para caracterizar a alimentação de um paciente vai depender dos objetivos do atendimento. Entretanto, não é possível realizar uma conduta nutricional e prescrição dietética adequada sem entender os hábitos alimentares. E não apenas isso, mas quais são as fragilidades dietéticas ou mesmo restrições necessárias por intolerâncias ou alergias, por exemplo. Em resumo, todas as escolhas devem unir os dados necessários e a viabilidade de aplicação para a equipe. A gente também tem análise de exames laboratoriais. E aqui tem uma lista de exames, né? Albumina sérica, amilase, a bilirrubina, excreção urinária de ureia, colesterol total, creatinina, ferritinina, gasometria arterial, glicose, hemoglobina glicada, hemograma, leucograma, lipase, PCR, plaquetas, potássio, sódio, triglicerídeos, TGO e TGP, TSH e ureia. Aqui é bem interessante da gente ler com calma e saber o que que a gente. Ah, se eu pedir um exame de albumina sérica, o que pode trazer, né? Pode demonstrar reserva proteica do indivíduo, bem como doenças hepáticas. É um indicador de desnutrição e preditor de morbilidade e mortalidade. A amilase, auxiliar no diagnóstico da pancreatite aguda, insuficiência renal, câncer no pâncreas, obstrução intestinal, úlcera perfurada, apendicite aguda. Bilirrubina, indicado para investigação de quadros de icterícia na suspeita de doenças hepáticas, doenças de via biliar e anemia hemolítica. Então, anemias. Além de estar lá no nosso livro, eu vou deixar esse arquivo no nosso grupo do Telegram, onde você consegue pegar todas as matérias, inclusive depois. Fica mais fácil, eu só jogo lá. Quem entrar pode entrar, só pegar e nem precisa participar do grupo, caso não queira. Eu não alimento, eu só coloco o material lá mesmo. Vou deixar aqui na descrição, no YouTube, o link para entrar lá e pegar esse material. A partir da avaliação nutricional, iremos reunir todos os dados obtidos e os entrecruzar para formular o diagnóstico nutricional. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, ó, para formular o diagnóstico nutricional, a gente vai, a partir da avaliação nutricional, iremos reunir todos os dados obtidos e entrecruzar para a gente ter o diagnóstico nutricional. Realizar essa interconexão e estar sensível para perceber necessidades adicionais do paciente são peças-chave para um atendimento nutricional de excelência. O diagnóstico nutricional é a identificação de um problema nutricional existente, cujo tratamento é de responsabilidade do nutricionista. Após a análise de dados, poderemos classificar a pessoa pelo risco nutricional, seja por desnutrição ou obesidade, ou relacionar um risco por ingestão dietética inadequada, como baixo consumo de fibras, excesso de consumo de carnes vermelhas, ou relacionado ao comportamento, ao estilo de vida, falta de acesso de alimentos, seletividade alimentar. Opa, peraí que esse ficou feio. Gente, seletividade alimentar. Com o diagnóstico, precisamos determinar qual será a intervenção a ser realizada, definindo as prioridades e os passos para a execução. Então, como é que a gente vai conseguir o diagnóstico? O diagnóstico, a gente precisa fazer a avaliação nutricional, reunir todos os dados e então fazer um cruzamento de todos os dados para obter o nosso. Oh, Deus, cadê? O nosso diagnóstico nutricional. A decisão de uma prescrição dietética adequada é lógica, a partir do que foi levado no diagnóstico. Por exemplo, pacientes com diagnóstico de desnutrição irão necessitar de um aumento no aporte energético, possivelmente, a depender do nível de depressão da massa muscular, um aumento no aporte proteico igualmente. Pacientes obesos irão necessitar de ajustes energéticos, entretanto, se apresentarem perda de massa muscular, necessitarão aumento nas quantidades proteicas.
E se estiverem com níveis inflamatórios aumentados, podem se beneficiar de um consumo maior de imunomoduladores. Pacientes diabéticos irão necessitar de uma dieta alinhada com a sua patologia de base, em geral de baixo índice glicêmico. E conforme a determinação do seu estado nutricional, serão definidas suas necessidades energéticas e proteicas, mantendo um fracionamento que mantenha a normalidade de sua glicemia. Necessidades energéticas. A gente traz uma tabelinha. O livro traz uma tabelinha das necessidades energéticas pediátrica. Então, aqui, por idade, inclusive, tem uma dieta chamada dieta por idade, que é a dieta para crianças, né? Então, a gente vai ali, ó, bebês de 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, de 6 a 9, 9 a 12, cada um com a sua quilocaloria por quilo por dia. E aqui a gente vai de 1 a 2 anos, 2 e 3 e 3 e 4. Aí temos 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7. Então vai até os 18 anos, a gente vai ter por idade. Depois a gente tem adultos e idosos conforme grau de estresse metabólico. Sem estresse metabólico, estresse leve, estresse moderado, estresse intenso, queimados e obesos. Mesmo para obesos, deve-se evitar as dietas de restrição. Afinal, a pessoa está acamada, está hospitalizada. Necessidades proteicas. Aí a gente tem as necessidades de proteína. A gente tinha de calorias totais e aqui a gente teria de proteínas por quilo, grama por quilo de peso. Então, uma criança de 7 a 10 anos, ela precisa de 1 grama por quilo por dia. Um adolescente de 15 a 18 anos, um menino precisa de 0,9 gramas por quilo de peso por dia. Uma menina, 0,8 gramas por quilo por dia. Por quilo de peso, né? E o adulto, a gente vem novamente com estresse, sem estresse, estresse leve, moderado ou intenso. A escolha da dieta. Geralmente, a dieta padrão. Geralmente, dietas que seguem uma distribuição de nutrientes conforme as recomendações para a média da população e são modificadas apenas para alguns aspectos, entre elas a dieta livre, a dieta leve ou a dieta branda e a dieta paridade, que é o que a gente viu as tabelinhas ali. Dietas modificadas em consistências, também dietas que procuram seguir a distribuição dos nutrientes conforme a recomendação média da população. Entretanto, com ajustes em consistência, seja por disfagia ou por evolução do quadro clínico do paciente. Dentre elas estão as dietas líquidas, pastosas, semipastosas e pastosas. Líquidas pastosas. Dietas terapêuticas. Apesar de, em sua base, serem dietas que procuram manter as recomendações, elas são ajustadas conforme a necessidade das patologias. Dentre elas, as dietas para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, para insuficiência renal, entre outras. Além da dieta oral, em algumas situações podemos determinar que o paciente necessite de um aporte aumentado. E nesses casos, iremos iniciar com uma terapia nutricional oral com suplementos completos, ou com nutrientes e ou módulos específicos. Em outros casos, poderemos propor o uso de uma terapia nutricional enteral, que pode ser concomitante à via oral ou exclusiva. A terapia de nutrição enteral é um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção ou recuperação do estado nutricional por meio de nutrição enteral. Ela é caracterizada por prover nutrientes ao trato gastrointestinal através de um tubo, seja por sondas nasais ou ostomias. Torna-se imprescindível que o acompanhamento nutricional se dê ao longo de toda a internação do paciente para monitoramento e ajuste dietético, conforme a necessidade. Com a prescrição dietética pronta, a atividade exclusiva do profissional nutricionista, precisamos descrever no prontuário as seguintes informações: valor energético, o VET, consistência da alimentação, o tipo de dieta, a composição de macro e, se possível, de micronutrientes e o fracionamento dietético. Aqui eu botei só uma tabelinha lembrando aí o que é a terapia oral, enteral e parenteral.
A oral a gente tem que alimentação normal, a enteral é por sonda nasogástricas ou não consegue comer, mas o intestino funciona. E a parenteral é a intravenosa, o intestino não funciona ou está contraindicado. O prontuário é um documento essencial que reúne informações importantes sobre o paciente, garantindo um atendimento mais eficaz. A evolução nutricional registrada no prontuário. Então, aí que tem evolução nutricional, mantém o histórico nutricional, favorece a comunicação entre os profissionais da equipe. Além disso, ajuda a nutricionista a acompanhar o caso com clareza, garante que todos os profissionais atuem de forma integrada, focando na recuperação do paciente. A linguagem deve ser técnica, com todos os dados de avaliação, diagnóstico e prescrição. É comum usar o SOAP, que organiza a evolução. Então, o S de subjetivo, o O de objetivo, o A de avaliação e o B de plano. Subjetivo, registra-se o motivo do atendimento, dados subjetivos coletados no paciente, queixas e sentimentos. Objetivo, aqui é o espaço para o profissional descrever as informações coletadas e os resultados importantes da avaliação nutricional. A avaliação, aqui você descreve as suas hipóteses e diagnóstico nutricional vinculando as informações que foi descritas anteriormente. E o plano é a partir do diagnóstico, aqui é o espaço em que você registrará a sua conduta nutricional, prescrição dietética, forma de alimentação, fracionamento, dados da dieta a ser oferecida e planejamento para a internação. E assim a gente acaba o resumo da unidade 2 do livro e a gente vai para as questões então. Para conseguir definir o nível de risco nutricional de um paciente, são utilizadas as triagens nutricionais. Dentre as triagens mais utilizadas, sinaliza quais informações são corretas. A mini avaliação nutricional foi monitorada para pacientes hospitalizados em qualquer idade. A gente viu lá que é só para idosos hospitalizados. NRS é uma triagem que atende diversos públicos, mas não consegue detectar de forma adequada quadros de desnutrição. Lá ele tem falando que também é para idosos com possível desnutrição. Então, a Strong Kids é uma triagem recomendada para uso na internação de crianças, apesar de ainda não ser validada. Tá certo, essa aqui é a informação que não está no resumo. Eu vou trazer o resumo e colocar, antes de colocar no nosso grupo, lá no Telegram, para vocês pegarem esse PDF. O diagnóstico nutricional compreende o resultado da análise de todos os dados obtidos durante a avaliação do paciente? Sim. Por quê? Apenas com todos os dados coletados é possível identificar o estado nutricional real do paciente para poder propor um tratamento positivo. Então, a seção 1 e 2 são verdadeiras e a 2 justifica a primeira. A evolução nutricional serve como um registro de atendimento nutricional a ser utilizado apenas pela equipe de nutrição. Não, por todo mundo, toda a equipe multidisciplinar. No prontuário, devemos ser sucintos. Não, a gente deve colocar tudo, né? Por exemplo, na prescrição dietética, só devemos descrever qual a dieta e havia ser utilizada. A gente viu que não. Macro, se possível, os micronutrientes, a divisão, qual que é a dieta, tudo isso tem que estar lá. Dentro da evolução nutricional, devemos descrever no diagnóstico apenas o que for relacionado à nutrição, visto que diagnóstico de doenças é atribuição exclusiva do médico, com certeza. O prontuário é um documento oficial que tanto faz, se necessário, o uso de linguagem técnica e que na evolução existam aspectos de avaliação, diagnóstico e prescrição. 3 e 4 estão corretas. E é isso aí, meu povo. Obrigada, espero vocês. Eu vou colocar isso lá no grupo, espero vocês por lá. Deixem aqui qualquer dúvida, qualquer comentário. Eu adoro ler os comentários e responder. Grande abraço e não esquece e lembre-se de compartilhar com os amigos da turma. Tchau, tchau.